Olá, alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma web aula da disciplina de Química Analítica 1. Pessoal, chegamos ao final do curso e hoje nós vamos apresentar nossa última aula do semestre. Finalizaremos então o módulo 7, que versa sobre tópicos avançados em equilíbrio, parte 2. Antes, porém, vamos fazer alguns rápidos comentários sobre a última aula. Visto que na última aula nós falamos sobre o efeito de solutos não dissociados. Nesta parte do módulo, nós demonstramos para vocês que alguns solutos que não dissociam também podem influenciar no cálculo da constante de equilíbrio. No caso específico aqui, nós usamos o exemplo do cloreto de prata sólido passando para a forma aquosa e demonstramos que o seu valor é constante e que já está contabilizado no valor do KPS. Nós falamos também da dissociação de íons complexos e demonstramos a dedução da constante de dissociação para íons complexos. Na última aula, nós também deixamos para vocês aí um questionário online, questionário número 8, com as atividades 7.1 e 7.2, que estão aqui dispostas no quadro. E também disponibilizamos para vocês o Construindo e Fixando o Conhecimento, módulo 7, que está com a entrega prevista para as 23 horas e 59 minutos do dia 19/6. Hoje, então, finalizaremos o curso falando sobre tópicos avançados de equilíbrio, com destaque para agentes complexantes, alterando a solubilidade de precipitados, e falando aqui de um caso particular, que são os sulfetos. Inicialmente, então, falaremos sobre os agentes complexantes alterando a solubilidade dos precipitados. Na última aula, então, nós vimos que a presença de um agente complexante pode mudar a concentração de um determinado íon complexo. Nós trabalhamos basicamente com íons complexos em solução. E ilustramos esse exemplo no exemplo 7.2, onde a concentração do tetraco cádmio 2 foi reduzida pela presença de amônia. Por outro lado, a presença de um agente complexante ele também pode aumentar bruscamente a solubilidade de um determinado precipitado. Isso ocorre devido à reação de complexação com o ânion ou com o cátion do precipitado. Podemos usar então esse fenômeno para separar dois metais pela formação de íons complexos, dentro de uma separação quantitativa. Considere como exemplo uma solução que contenha íons de metal cobre e cádmio e que você queira separar esses dois metais. Para tal separação, você deve inicialmente adicionar um excesso de cianeto de potássio, pois usaremos aqui o íon cianeto como um ligante. Pela adição do KCN, forma então os íons complexos tetraciano cádmio 2- e tetraciano cobre 2-, dados pelas seguintes reações abaixo. Aqui nós temos o tetraco cádmio reagindo com 4 cianetos para formar o tetraciano cádmio. E o tetraco cobre reagindo com 4 cianetos para formar o tetraciano cobre 2-. Agora, nós passaremos por essa solução sulfeto de hidrogênio para que ocorra a competição entre o ligante sulfeto e o ligante cianeto em excesso. E observaremos que formará um precipitado de sulfeto de cádmio e sulfeto de cobre 2, como demonstrado a seguir. O sulfeto desloca os íons cianetos do complexo tetraciano-cádmio para formar o sulfeto de cádmio, que é um sólido, um precipitado, cujo KPS é 1,40 × 10⁻²8. E aqui com cobre ocorre a mesma reação, formando o sulfeto de cobre, cujo KPS é 6,50 × 10⁻37. Porém, o precipitado de sulfeto de cádmio precipita antes do sulfeto de cobre, embora o produto de solubilidade do cádmio seja mais elevado que o produto de solubilidade do cobre. E lembrem-se da aula de produto de solubilidade que quem tem o menor produto de solubilidade precipita primeiro, porque para ocorrer a reação de precipitação é necessário que seja alcançado o KPS do meu precipitado. Ou seja, quem tem o menor KPS precipita primeiro. Essa anomalia ocorre devido à formação de complexo de cobre 1, diferente do complexo de cobre 2 demonstrado anteriormente. E esses complexos de cobre 1 possuem uma constante de estabilidade maior comparada à constante de estabilidade do tetraciano cádmio.
como vocês podem observar aqui na reação. Tá ok? Ou seja, o tetraciano cobre 1+, é tão estável que permite a competição entre os íons cianeto e as moléculas de água pelos íons cobre. Como consequência disso, os íons cádmios com os íons reagem preferencialmente com os íons sulfetos em relação aos íons cobre, formando então o precipitado de sulfeto de cobre. Em alguns casos, compostos já precipitados podem sofrer dissolução também durante uma reação de precipitação, pois podem reagir com um excesso de reagente de precipitação para formar compostos complexos que são solúveis. Como exemplo, nós temos então a formação do precipitado cloreto de prata, que reage com excesso de cloreto de potássio. Nessa reação, nós temos então a dissolução do precipitado de cloreto de prata pela reação com excesso de ligante Cl-, formando então o dicloro prata- e o dicloro prata 2-, e promovendo a dissolução então do meu precipitado. Para exemplificar então essa discussão, nós temos aqui o exemplo 7.3, onde nós pedimos para vocês calcular a concentração de iodeto de potássio, na qual a solubilidade do iodeto de chumbo seja mínima, sendo dado o KPS e a constante de dissociação para o iodeto de chumbo, o K1 para o PBI+, o beta-3 para o PBI3 e o beta-4 para o PBI4. Então, para resolver esse problema, primeiramente precisamos encontrar a expressão que descreve o efeito da concentração do Ki sobre a solubilidade do iodeto de chumbo e, posteriormente, calcular a concentração para o mínimo de solubilidade. Deste modo, nós temos que as equações envolvidas são as seguintes: a dissolução do PBI2 para as formas aquosas, PB2+ e 2I-, regida aqui pelo KPS, a reação de equilíbrio existente entre o PB na forma sólida e o PBI2 na forma aquosa, a reação de dissociação do PBI2 para formar o PB mais aquoso e o 2I-, regida aqui pela constante de dissociação, a reação de formação do complexo PBI+, regida pelo K1, do complexo PBI3-, regida pelo beta-3, e do complexo PBI4, regido pelo beta-4. Em seguida, nós definiremos os parâmetros a ser determinados. No nosso caso específico aqui, nós temos a solubilidade do PBI2, que é igual à soma das concentrações de todas as espécies que contêm o chumbo, ou seja, nós temos que a solubilidade vai ser igual à concentração de PBI2 aquoso, mais PBI mais aquoso, mais PB2 mais PBI3-, mais PBI4 2-. Então, escrevendo as equações para as constantes de desequilíbrio, nós temos que a equação do KPS, que é dado como 7,9 vezes 10 a menos 9, da constante de dissociação, que é igual a 7,1 vezes 10 a menos 4, do K1, que é igual a 1 vezes 10 a menos 2, do beta-3, que é igual a 8,3 vezes 10 a menos 3, beta-4, que é igual a 3,0 vezes 10 a menos 4, e assim determinamos em seguida o balanço de massa, que é dado como a concentração de iodeto, que é igual à concentração de Ki, mais 2 vezes a concentração de PB2+, menos PBI+, menos PBI3-, menos PBI4 2-. Como podemos ver nesse balanço de massa, a concentração do iodeto é igual à concentração do iodeto de potássio, mais a porção relacionada com a dissolução do PBI2, as porções, perdão. As demais concentrações estão relacionadas com a diminuição da concentração do iodeto, em virtude da formação de complexo de chumbo e iodeto. Determinado, então, o número de incógnitas, que no nosso caso específico são 6, concentração de menos, PB2+, PBI+, PBI3-, PBI4 2- e PBI2. E nós temos 7 equações. Com isso, nós concluímos que é possível, então, resolver esse problema, porque o número de reações é maior do que o número de incógnitas. Contudo, devemos fazer algumas considerações para facilitar o cálculo. Por exemplo, podemos supor que a concentração de Ki é muito maior do que a soma das concentrações das espécies que contêm chumbo. Desta forma, nós podemos simplificar a equação do balanço de massa para simplesmente igual a concentração de Ki igual a concentração de I-.
Para determinar, então, a concentração de PbI2, devemos dividir o KPS pela constante de dissociação, o KdS, onde o KdS já foi mencionado como sendo igual a 7,1 vezes 10 a menos 4, como explicado na seção 7.1 na aula passada. Observe que a concentração de iodeto de chumbo aquoso é constante, independe da concentração de iodeto. Portanto, nós temos que a concentração de PbI2 aquoso vai ser igual a 7,9 vezes 10 a menos 9, que é o valor do KPS, dividido por 7,1 vezes 10 a menos 4, que é o valor da constante de dissociação. Com isso, nós obtemos uma concentração de PbI2 aquoso igual a 1,1 vezes 10 a menos 6. Para determinar a concentração de PbI4 2-, precisamos substituir o valor do KPS na equação e rearranjar os termos consequentes. Portanto, nós temos a equação do beta 4 descrita a seguir, e substituindo o valor do KPS, nós teremos então que a concentração de PbI4 2- vai ser igual ao KPS vezes beta 4 vezes a concentração de I- ao quadrado. Substituindo os valores de KPS beta, nós encontramos então que a concentração de PbI4 2- é igual a 0,00237 vezes a concentração de I- ao quadrado. Agora, para encontrar a concentração de PbI+, devemos multiplicar por 1 sobre a concentração de I- e substituir o KPS e rearranjar a equação. Ou seja, o K1, que é dado pela concentração de PbI+, dividido pela concentração de Pb2+, vezes a concentração de I-, torna-se então concentração de PbI+, igual a KPS vezes K1 sobre a concentração de I-. Substituindo os valores que foram dados, nós encontramos então que ele é igual a 7,9 vezes 10 a menos 7 dividido pela concentração de I-. Para determinar a concentração de Pb2+, devemos rearranjar a equação do equilíbrio do KPS. Assim, nós temos que a concentração de PbI2+ é igual ao KPS sobre a concentração de I- ao quadrado. Como nós conhecemos o valor do KPS, nós temos então que esse valor da concentração de PbI2+ é igual a 7,9 vezes 10 a menos 9, dividido pela concentração de I- ao quadrado. Finalmente, nós determinamos a concentração de PbI3-, a partir da expressão do beta 3, substituindo os valores do KPS, e encontramos que a concentração de PbI3- é equivalente a 6,6 vezes 10 a menos 5 vezes 10 vezes I vezes a concentração de I-. Observe que podemos montar uma expressão em termos da concentração de iodeto e das constantes, simplesmente substituindo os valores encontrados na expressão da solubilidade. Ou seja, nós temos agora então que a solubilidade vai ser igual a esse termo aqui. E agora podemos substituir o valor da concentração de I- pela concentração de Ki e derivar em relação a Ki igual a 0, obtendo a seguinte equação. Tá ok? De posse dessa equação, nós encontramos então que o Ki é igual a I-, que é igual a 0,2. E com esses valores de Ki e I-, nós conseguimos então calcular as concentrações de todas as espécies de interesse. Pb2+, como sendo igual a 2,0 vezes 10 a menos 5 mol por litro. PbI+, como sendo igual a 3,9 vezes 10 a menos 7. PbI3-, como sendo igual a 1,3 vezes 10 a menos 6. E PbI4-2-, como sendo igual a 9,5 vezes 10 a menos 9. Portanto, a solubilidade mínima do iodeto de potássio vai ser igual à soma de todas essas porções, o que dá um total de 2,3 vezes 10 a menos 5. Tá, ok? Partimos então agora nessa segunda parte da aula para um caso específico envolvendo equilíbrio de solubilidade, que são os sulfetos. O íon sulfeto, S2-, ele reage facilmente com uma gama muito grande de metais, formando compostos insolúveis ou pouco solúveis, mais precisamente. Dentre eles, podemos destacar os metais pesados, como o mercúrio, o chumbo, a prata e o cádmio, que têm uma importância muito grande, principalmente relacionada a problemas socioambientais. Nós temos hoje aí um caso sério na bacia do Rio Doce, que está muito contaminado com a presença de diversos metais pesados devido à
a barragem de Mariana, né, que estourou e contaminou esses mananciais. E uma forma de eliminar esses metais desse manancial é possivelmente uma precipitação. A solubilidade dos compostos de sulfeto é extremamente pequena, e isso fica evidenciado pelos baixos valores encontrados nos seus produtos de solubilidade. Como exemplo, nós temos aí que o sulfeto de chumbo 2 tem um KPS em torno de 10 a menos 28, o sulfeto de mercúrio 2 um KPS de 10 a menos 53, o sulfeto de prata um KPS de 10 a menos 51 e o sulfeto de cobre um KPS de 3 vezes 10 a menos 49, ou seja, são valores muito pequenos e facilmente formam um precipitado, o que dão a esses compostos uma característica de baixa solubilidade. Essa característica proporciona aos químicos a vantagem de precipitar um determinado metal na presença de outros metais sem grandes interferências. Ou seja, é possível viabilizar a separação de metais pesados de outros metais. Contudo, o controle da concentração de sulfeto para a separação de metais é extremamente importante durante o processo de precipitação, sendo um dos fatores responsáveis pela boa separação, pela efetividade da separação. Para que você possa entender melhor essa questão, vamos analisar a separação de dois metais, o mercúrio e o cobalto, em uma solução empregando aí o sulfeto como agente de precipitação. Os dados mostram que o sulfeto de cobre tem um KPS de 5,0 vezes 10 a menos 22 e do sulfeto de mercúrio tem um KPS de 5,0 vezes 10 a menos 54. Ou seja, o sulfeto de mercúrio possui um KPS 10 a 23 vezes menor do que o sulfeto de cobalto. Portanto, o sulfeto de mercúrio vai começar a precipitar bem antes do cobalto, haja visto que o seu KPS é bem inferior ao KPS do cobalto. Imagine agora que você tem uma solução com 0,001 mol por litro de mercúrio 2+, e 0,001 mol por litro de cobalto 2+. Fazendo cálculos rápidos da concentração de sulfeto necessário para precipitar esses íons, nós teremos os seguintes valores. Para o mercúrio, partindo então do valor do KPS, nós temos então que a concentração de sulfeto vai ser igual ao KPS vezes a concentração de sulfeto de prata dividido pela concentração de Hg2+. A partir daqui da expressão do KPS para o sulfeto de mercúrio. Como conhecemos o valor do KPS e como conhecemos o valor da concentração de mercúrio, nós encontramos facilmente que a concentração de sulfeto necessário para precipitar 0,01 mol por litro de mercúrio é igual a 5,0 vezes 10 a menos 51 mol por litro. Contudo, esse valor encontrado para a concentração de sulfeto necessária para precipitar o mercúrio é muito pequeno, algo elevado a 10 a menos 51, em termos de concentração, é um valor extremamente pequeno e inviável realizar a preparação dessa solução nesta concentração. Para contornar esse problema, então, é necessário usar uma metodologia indireta para regular a concentração de sulfetos em solução. Haja visto que não podemos preparar uma solução com uma concentração da ordem de 10 a menos 51 mol por litro. Isso é feito usando a dissociação do ácido fraco, como o H2S, da seguinte maneira. Na equação 7.1 nós temos o H2S reagindo em meio aquoso, formando HS-, cujo Ka1 é 9,6 vezes 10 a menos 28. E na sequência esse HS- reage novamente com água para formar o S2-, com um Ka2 de 1,3 vezes 10 a menos 14. Podemos demonstrar facilmente, através da reação global, que é a soma das reações parciais descritas anteriormente, que a concentração dos íons sulfetos está relacionada diretamente com a concentração hidrogeniônica da solução. Da seguinte forma, a equação global, que é dada por Ka1 vezes Ka2, vai ser igual a concentração hidrogeniônica ao quadrado vezes a concentração de sulfeto dividido pela concentração de sulfeto de hidrogênio, onde a concentração de uma solução saturada de gás de sulfeto de hidrogênio é aproximadamente 0,1 mol por litro. Nós teremos então que, substituindo os valores de K1, K2 e da concentração de sulfeto de hidrogênio, nós teremos uma relação linear aqui entre a concentração hidrogeniônica ao quadrado e a concentração de sulfeto. Deste modo, nós podemos então plotar um gráfico correlacionando a concentração de sulfeto
com o pH do meu sistema, e a partir da variação do pH da solução, eu posso controlar então a concentração de sulfeto do meu sistema e com isso chegar a uma concentração que seja interessante para que ocorra a separação daqueles metais na forma de sulfeto. Para exemplificar então, nós temos aqui o item 7.4 que fala o seguinte: durante uma reação industrial é gerado um efluente contendo 0,04 mol por litro de cobre 2+, e cobalto 2+. A indústria deseja separar os metais presentes neste efluente pela precipitação na forma de sulfeto. Determine o pH necessário para separar os metais em uma solução saturada de H2S. É dado aqui o KPS do sulfeto de cobre, que é 8,0 vezes 10 a menos 37, e o KPS do sulfeto de cobalto, que é de 5,0 vezes 10 a menos 22. Primeiramente, então, precisamos calcular a concentração de S2- necessária para precipitar cobre e cobalto. Antes, porém, temos aqui o KPS do sulfeto de cobre, como sendo dado pela concentração de cobre 2+ vezes a concentração de sulfeto menos, e conseguimos obter facilmente que a concentração de sulfeto vai ser igual ao valor do KPS dividido pela concentração de cobre 2+, ou seja, a concentração de sulfeto necessária para precipitar 0,04 mol por litro de cobre é igual a 2,0 vezes 10 a menos 35 mol por litro. Para o cobalto, nós temos aqui a reação de dissociação de solubilidade do sulfeto de cobalto, regida pelo KPS, que é de 5,0 vezes 10 a menos 22, e que é igual à concentração de cobre 2+ vezes a concentração de sulfeto 2-. Ou seja, a concentração de sulfeto necessária para precipitar 0,04 mols por litro de cobalto é igual a 1,3 vezes 10 a menos 20 mol por litro. Portanto, para precipitar o sulfeto de cobre nesta solução, é preciso que a concentração de sulfeto ultrapasse o valor de 2,0 vezes 10 a menos 35 mol por litro. Por outro lado, para precipitar o sulfeto de cobalto, é preciso de uma concentração de sulfeto da ordem de 1,3 vezes 10 a menos 20 mol por litro. Assim, a concentração de sulfeto precisa estar acima de 2,0 vezes 10 a menos 35, mas abaixo de 1,3 vezes 10 a menos 20. Agora, para determinar o pH, precisamos usar os valores da equação 7.25, ou seja, a equação que correlaciona linearmente a concentração hidrogênio-iônica com a concentração de sulfeto. Substituindo então esses valores, nós temos para o cobre o valor do KPS dividido pela concentração hidrogênio-iônica ao quadrado é igual ao valor da concentração de sulfeto necessário para que ele precipite. Resolvendo essa equação, nós temos então que a concentração de H3O+, necessária para que essa reação ocorra de precipitação, é igual a 2,5 vezes 10 a sexta. Ou seja, o pH é igual a menos 6,4. É um pH muitíssimo baixo, que está até fora da nossa escala, que normalmente é de 0 a 14. Para o cobalto, nós temos de forma análoga que a concentração de H3O+ necessária para que ele precipite, que 0,04 mols por litro de cobalto precipite, é igual a 9,6 vezes 10 a menos 2. Ou seja, um pH é igual a 1, que também é um pH baixo. Podemos então concluir, a partir dos resultados encontrados, que o sulfeto de cobre é sempre precipitado em uma solução saturada de H2S, pois facilmente é atingido o valor necessário de concentração de íons sulfetos. Entretanto, o sulfeto de cobalto é preciso de uma solução de pH próximo a 1. Desta forma, se você separar íons cobre de cobalto, basta manter o pH abaixo de 1, que você vai precipitar o sulfeto de cobre sem nenhum problema, tá ok? Para finalizar essa aula, então, nós temos aqui o questionário online 9, que versa sobre as atividades 7.3, 7.4, 7.5, já está disponível na plataforma para que vocês realizem essas atividades para contabilizar aí como atividade nível 1 na disciplina. E nós temos aí o último construindo e fixando o conhecimento do módulo 7, tá ok? Que contabiliza aí como atividade de nível 3, que deve ser entregue até as 23 horas e 59 minutos do dia 19/6. Um detalhe importante, este módulo, o módulo 7,
tópicos avançados sobre equilíbrio, não será utilizado na segunda avaliação de nível 2, tá ok, gente? Isso porque a data da postagem é após a avaliação e também porque eu considero que esse conteúdo aqui é mais avançado e que não é interessante cobrá-lo nesse momento, tá ok? Desejo a todos uma ótima semana e nos vemos aí com certeza no próximo semestre.